A primeira série de vídeos que eu gravei aqui nesse canal, ela se chama 15 Desafios para Regentes. Me veio uma seguinte curiosidade, eu queria descobrir qual daqueles desafios era mais problemático para as pessoas, aonde é que elas mais tropeçavam, e eu fiquei de queixo caído com o resultado. Regentes excelentes. Imagina num ambiente cristão, onde as pessoas são ensinadas a amar a verdade, onde as pessoas são ensinadas a seguir o autor da verdade, o dono da verdade, eu acabei percebendo que as pessoas são desafiadas exatamente no desafio de serem transparentes, no desafio de falar as coisas da forma como elas são. Olha a que ponto que nós chegamos. Quando eu comecei a ter essa percepção, eu pensei, gente, mas será que isso faz um sentido? E eu comecei a apertar pessoas em cima desse assunto. Eu comecei a levar perguntas muito incisivas para essas pessoas em cima dessa temática. E em todos os casos ela se constatou como sendo uma das mais problemáticas. Então, lá nessa série, tem desafios onde eu digo, por exemplo, é um desafio para você saber o conceito das coisas. O que significa ser regente, o que significa ser dirigente, o que significa ser secretária. Ok, isso é fácil de fazer, eu estudo e aprendo. Lá tem um desafio que diz que você vai ter dificuldade em alguns casos para conseguir recursos financeiros para os seus projetos. Ok, isso eu consigo também organizar, consigo planejar e dar certo em nome de Jesus. Maravilha! Lá tem um desafio que exige que você seja transparente com outras pessoas com quem você trabalhar. Oi? Como assim? Como é que é isso? Me fala melhor sobre isso. E nessa hora se instaura severas dificuldades nas pessoas. E a quantidade de coisas que eu leio, que eu ouço voltadas para essa área não está escrito. A quantidade de pessoas que estão desestimuladas nos seus cargos, que estão com vontade de entregar, porque não tem uma aproximação com o líder, porque não concorda com algo que a regente posicionou, porque acha que tem alguma coisa no conjunto que não está legal, mas não conseguem falar sobre isso abertamente. Existem alguns modelos de pensamentos que são sustentados por essas pessoas para manterem essa falta de transparência, e eu considero eles assim tão severos, tão graves, que assim facilmente dá para saber que daqui a mais um tempo essa pessoa não vai conseguir se manter no cargo. Mas se isso não for corrigido, daqui a mais um tempo ela não vai conseguir se manter como cristão. E eu sei que eu estou falando de algo muito sério, mas todos nós precisamos fazer uma reflexão mais responsável em cima disso. O inimigo, adversário das nossas almas, aquele que a Bíblia fala que está ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando alguém a que ele possa tragar, ele tem se utilizado muito desse recurso, dessa fraqueza, dessa falha em muitas pessoas, para implantar os outros pedacinhos que fazem essa história apodrecer. Deixa eu te contar um negócio muito sério. Para você conseguir camuflar uma história, mas conseguir passando os próximos dias, conseguir viver os próximos dias fazendo de conta que, ok, tentando engolir aquilo, deixa eu te contar um negócio. Isso só acontece se você começar a abraçar pedacinhos que não vêm de Deus. Não vem do céu. São pedacinhos de falsidade, pedacinhos de hipocrisia, são camuflagens falsas, são coisas que não se encaixam com aquele seu verdadeiro pensamento, mas que você está colocando ali para ver se você dá conta de engolir essa história há mais tempo. Mais cedo ou mais tarde isso vai te fazer mal. Mais cedo ou mais tarde isso vai ficar indigesto para você. Isso não é legal. De fato, essa constatação foi muito surpresa para mim, porque, como eu disse, nós estamos dentro de um ambiente que preza pela verdade, que preza por esse sim, sim, não, não. Como é que pode, então, a gente ter tanta dificuldade para executar algo que deveria fazer parte da nossa essência? Como é que pode a gente estar tendo tanta dificuldade para levar adiante um ensinamento que foi largamente apregoado pelo nosso mestre maior, que é Jesus?
Então eu queria muito que vocês começassem a pensar sobre isso. Muitas lideranças estão desestimuladas, estão com vontade de terem seus ciclos encerrados. Não é porque estão cansadas do trabalho, não. Estão cansadas de tentar engolir coisas com as quais eles não concordam. E quando eu pergunto, por que você não fala sobre isso abertamente? Ah, eu não posso, porque aqui só a palavra que vale aqui é a palavra da dirigente. Mas você já falou pra ela que você não concorda? Não, mas ela nem escuta. Mas você já tentou? Não, mas eu não vou nem tentar, porque eu já sei o resultado. Você não gostaria de tentar? Não, eu vou preferir orar. Isso é muito diferente do modelo que Jesus ensinou. Eu sei que às vezes muitas pessoas, quando olham a história de Jesus, apreciam muito mais o lado salvador de Jesus, porque essa era a missão dele, vir a essa terra para salvar as nossas vidas. Mas existe uma instância em Jesus que seria muito importante se você observasse, era um modelo de liderança, porque Jesus foi um grande líder, o maior de todos inclusive. E no modelo de liderança de Jesus, essa transparência estava muito presente. Em momento nenhum você vê Jesus se esquivando das coisas, pegando a responsabilidade dele de líder e transferindo para o Pai, como quem diz: Peraí que eu vou ali no monte orar e o Pai vai resolver. Jesus sempre tinha um posicionamento diante daquelas situações. Ele entendia a missão que ele precisava executar e ele tinha claramente o modelo que ele precisava seguir. Seria muito importante, então, você pensar que a relação que você constrói lá dentro da sua igreja, com as demais lideranças do seu conjunto, com o seu pastor, ela precisa ser tão honesta quanto a relação que você desenvolve com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado ou com a sua namorada. Imagina você tentar desenvolver uma relação dessa sem ser transparente. Você acha que conseguiria levar adiante um casamento, um namoro, sem ser transparente dentro dessa relação? Sem falar com verdade aquilo que você acha que precisa ser dito? Sem falar com clareza aquilo que você acha que precisa ser falado? Você acha que isso vai ser saudável? É claro que não. Isso certamente vai encerrar num cartório ou então num relacionamento abusivo e muito desajustado. Lá dentro da igreja é a mesma coisa. Lá dentro da igreja fica um pouquinho pior porque tem a pressão no nível espiritual também. Mas se você não consegue olhar para a sua líder e falar: eu não acho que isso aqui está bonito, eu acho que isso aqui precisa ficar melhor, eu acho que eu preciso ser mais apoiado nisso aqui eu estou achando que não está ficando bom. Se você não conseguir falar sobre isso com clareza, como é que as coisas vão melhorar? Como é que essas pessoas vão saber o que é que você pensa? Se a coisa está só aqui dentro da sua mente. Ah, irmão Eli, mas se eu for jogar as coisas pra fora do jeito que eu penso, menino, isso vai dar um alvoroço. É claro que não, porque esse eu disse que é um dos 15 desafios. Existem outros lá que você vai precisar apreciar. O da criatividade. Eu tenho um monte de coisa para falar. Como é que eu vou usar a criatividade para falar isso de forma organizada? Para falar isso de forma que seja bem entendido? Como é que eu vou falar isso de forma polida? Como é que eu vou falar isso de forma certeira? Qual que vai ser o lugar certo, a hora certa, o momento correto? Mas alguém precisará me ouvir. Se você for analisar isso, você vai perceber que esses 15 desafios concordam entre si, nenhum deles pode ser analisado isoladamente. Esse me chamou a atenção porque é onde eu percebo que as pessoas estão tendo mais dificuldade, mas ele não é sinônimo de arrogância, de brutalidade, de, sabe, deixa eu abrir a boca aqui, segura que lá tá indo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas as pessoas que estão na liderança, elas têm sim a obrigação de te ouvir e você tem o direito de falar. E esse é um direito que não pode ser rompido. E uma coisa que eu preciso alertar é que relacionamentos abusivos, eles podem existir em qualquer instância, em qualquer situação, inclusive dentro da igreja. Só que um casamento só se torna abusivo porque uma das partes resolveu não falar aquilo que pensa. Uma relação entre empregado e patrão só se torna abusiva porque uma das partes resolveu omitir essa transparência, resolveu não falar as coisas da forma como ele acha que precisa ser. Lá dentro da sua igreja, relações também podem se tornar abusivas se você continuar pensando que eu não posso falar, porque a minha fala aqui não tem poder, porque nada que eu falo que vai pra frente, porque ninguém me escuta, porque. Se você continuar nesse modelo, não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde, essa relação também fica abusiva. Ah, Eli, mas dentro da igreja? Ela fica abusiva e quem vai perder é você.
Eu recomendo fortemente que você comece a seguir mais de perto os exemplos de Jesus. Não abrace pedacinhos de falsidade para justificar coisinhas que você acha que não está legal. Não abrace pedacinhos de camuflagem para colocar em coisas que você não acredita e que você poderia perfeitamente dizer que não acredita. Não abrace pedacinhos de hipocrisia para colocar em coisas que a Bíblia diz que precisam ser santas. Por quê? Porque hipocrisia, camuflagem, falsidade, essas coisas não provêm de Deus. São pedacinhos que o inimigo oferece para você colocar em coisas que deveriam ser separadas, porque ele sabe que esses pedacinhos, se forem crescendo, amanhã se tornam em algo desastroso e desmonta. E aí ele tem prioridade. Aí ele tem chance. Então, seja você a pessoa primeira dentro da sua liderança que vai ter coragem para dizer: isso aqui tá ótimo desse jeito, maravilha, vamos embora porque assim tá bom. Agora, isso aqui não, isso aqui precisa de um reparo, isso aqui precisa de um ajuste, isso aqui precisa de uma atenção mais dedicada, isso aqui não pode continuar desse jeito. Não tá bonito, não tá legal.